Desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, o dia 31 de março tem sido marcado por manifestações de setores extremistas da sociedade em saudação ao golpe de 64. Nesse momento conturbado de pandemia e ainda mais em meio à troca do ministro da Defesa, há um temor quanto a uma escalada autoritária do bolsonarismo. Para refletir sobre a luta contra a ditadura e a atual necessidade de luta por democracia, há poucos brasileiros mais habilitados que o nosso convidado de hoje. Ex-militante do MR8, ele foi preso e exilado na ditadura. De volta ao país, virou um ícone das liberdades, rompendo padrões de comportamento e empunhando a bandeira da sustentabilidade. Como deputado federal, se tornou um protagonista importante na construção da nossa democracia. E hoje, permanece sendo um esteio da lucidez nacional no papel de jornalista. Fernando Gabeira é um patrimônio vivo da democracia brasileira e o nosso convidado de hoje no Livres Entrevista. Bem, Gabeira, a gente está às vésperas de mais um aniversário do golpe de 64 e nós vivemos uma semana marcada por uma reforma ministerial que, entre outras mudanças, envolve a troca do ministro da Defesa. O general Fernando Azevedo e Silva deixou o cargo e vai ser substituído pelo general Braga Neto, que ocupava a Casa Civil. Mas o que chamou mais atenção nessa mudança foi uma frase na nota de despedida do general Azevedo e Silva, que disse o seguinte: nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. A gente sabe que notas de despedida costumam ser o máximo protocolares e nenhuma presença é à toa. Também se trata de um governo onde o ministro Sérgio Moro, por exemplo, deixou o cargo denunciando uma tentativa do presidente da República de interferir no funcionamento adequado das instituições, em especial da Polícia Federal. Em maio de 2020, o senhor escreveu que não dá mais para ignorar que o sinal vermelho do regime autoritário está aceso no Brasil. Como é que o senhor avalia essa situação hoje? A democracia brasileira está em risco? Olha, hoje eu pensei muito bem, quando saiu o general Fernando Azevedo, sobre as causas da saída dele e o perigo que isso representava. Eu não tenho sentido, no momento, uma grande tensão como houve alguns períodos anteriores em torno de uma ruptura democrática. Eu acho que já houve, dentro do governo Bolsonaro, momentos em que isso era mais presente, né? Por exemplo, o momento daquelas manifestações diante do quartel do Exército, diante do Forte Apache, em Brasília, em que eles pediam fechamento do Supremo, até o fechamento do Congresso. Então, ali havia realmente um momento muito especial, porque, simultaneamente com esse impulso autoritário, havia também uma correspondência jurídica, político-jurídica, tentando fundamentar uma intervenção militar a partir de uma leitura, evidentemente, que viciada da Constituição, que, segundo esses teóricos do golpe, a Constituição autorizaria as Forças Armadas a atuarem como uma força mediadora dos conflitos entre os poderes. Bem, esse momento me pareceu um pouco enfraquecido, esse impulso autoritário ou golpista, se você quiser, foi um pouco enfraquecido com a prisão do Fabrício Queiroz. A partir daquele momento, o presidente da República começou a tentar buscar relações exatamente com as duas instituições em que eles estavam pretendendo fechar nas manifestações. Ele começou a buscar boas relações com o Supremo e começou a buscar também boas relações com o Congresso, estabelecendo um pacto com o Centrão. Hoje, ao analisar a saída do general Azevedo, evidentemente que eu tinha na cabeça todas essas circunstâncias, mas que me parece que nessa conjuntura brasileira, a questão mais importante não é a intervenção do Exército ou não. A questão mais importante é a política da pandemia. Isso é que envolve todo o país, na verdade, e envolve o próprio presidente da República, porque dá a dimensão do fracasso dele. Então, eu acho que o presidente sempre teve expectativa de que o Exército e as Forças Armadas o respaldassem mais, não é?
contribuíssem para, inclusive, amedrontar os seus adversários. Mas, dessa vez, domingo, houve algo que me chamou a atenção. Foi uma entrevista do general Paulo Sérgio, chefe do Departamento Pessoal do Exército. A entrevista tinha como seguinte título: o Exército já se prepara para a terceira onda do Covid. E nessa entrevista, o que ele dizia é o seguinte, que o Exército seguiu rigorosamente todos os protocolos de segurança e que, ao seguir esses protocolos de segurança, obteve resultados muito bons. Essa área que o Exército influencia, de 700 mil pessoas, apresentou um resultado bem diferente do país. Enquanto o índice de mortalidade no país entre as pessoas que tiveram Covid foi de 2,5%, no Exército foi de 0,13%. Então, eu interpretei essa entrevista, em primeiro lugar, como uma tentativa de se distanciar um pouco da política do Bolsonaro. Eu digo também no artigo, apesar deles terem produzido cloroquina, apesar do Pazuello ter ido para o Ministério da Saúde, eles internamente mantiveram uma política diferente, mais parecida com o resto do mundo. Aí me lembrei também, eu pensei, esse general, certamente o Bolsonaro vai querer retaliar. Mas me lembrei também que o comandante do Exército, quando ele teve um encontro com o Bolsonaro público, em Porto Alegre, o Bolsonaro foi para um ato de posse militar, o Bolsonaro estendeu a mão para ele e ele ofereceu o cotovelo, mostrando claramente que ele estava cumprimentando segundo as regras novas impostas pela Organização Mundial de Saúde, o que desapontou muito o Bolsonaro. Então, ficou bastante evidente que, nessa conjuntura, eu acho que a intervenção militar que o Bolsonaro gostaria e o apoio militar que o Bolsonaro gostaria é mais em torno da política dele de pandemia. Em primeiro lugar, você vê, por exemplo, que hoje saiu do governo também o advogado-geral da União. Por que ele saiu do governo? Ele saiu do governo porque ele não aceitou assinar um recurso que o Bolsonaro fez contra as decisões de 3 estados que impunham medidas restritivas por causa da Covid-19. Esses estados são Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Bahia. O advogado-geral da União viu que era um caso perdido, como foi. Ele não queria colocar o nome dele nesse processo. Então, eu estou sentindo que o Bolsonaro percebeu o profundo isolamento dele ao escolher essa política de pandemia. Aliás, ele tinha que perceber, porque formou-se também uma ampla frente nacional que critica a política dele de pandemia, envolvendo, inclusive, os aliados dele no Congresso, aqueles que ele ajudou a eleger, o Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado. Portanto, eu acho que esse estado de isolamento, quando o Bolsonaro percebeu que o próprio Exército tinha e terá uma política muito diferente a respeito da Covid-19, eu acho que ele deve ter se sentido, de uma certa maneira, também mais isolado. E deve ter surgido, de novo, o velho desejo dele de afastar o comandante do Exército, Edson Pujol, que já em declarações afirmou que o Exército não ia participar de políticas. E o Bolsonaro, recentemente, enfatizou essa expressão, meu Exército. Como se, o Caxias podia dizer isso se ele sobrevivesse, ou se ele viesse no centro espírita, dizer, como é que está o meu exército? Mas ninguém pode dizer isso, meu exército. O exército, teoricamente, é uma instituição que não pertence a ninguém. Então, eu acho que isso deve ter contribuído. A minha análise hoje foi de que a política da pandemia teve um peso maior do que o golpe de Estado que o Bolsonaro estava programando. Mesmo porque o golpe de Estado foi um pouco atenuado como projeto, na medida que ele começou a cortejar o Supremo, começou a se entender com o Centrão, ele passou a querer governar como os outros presidentes governaram, com o chamado governo de coalizão. Eu não sei ainda se esse episódio de hoje, da saída do ministro da Defesa, já se esgotou. Existe uma reunião convocada agora à noite pelo comando do Exército e das Forças Armadas. Eu acredito que possa haver até mais demissão, a própria demissão do comandante do Exército. Agora, será que trocando o comandante,
e trocando o ministro da Defesa, ele vai conseguir aquilo que ele quer, quer dizer, transformar o Exército no Exército dele? Essa é a pergunta que eu me faço. Eu acho difícil. E o ministro que saiu também disse que acha difícil. Outros militares que têm, como o general Santos Cruz e tal, também acham difícil. Então, vamos ver o que acontece. Pode ser que, no auge desse isolamento, ele ainda possa provocar uma crise militar, pode enfraquecê-lo mais ainda. Agora, ao mesmo tempo, a gente, apesar de toda essa frente ampla, essa coalizão que se constrói na sociedade, em oposição às políticas adotadas na pandemia, a popularidade de Bolsonaro se mantém impressionantemente alta em relação a esse estado de coisas, né? Eu acho que todo mundo esperava que, a essa altura, com mais de 300 mil mortes, a popularidade dele tivesse caído mais do que caiu. Caiu um pouco recentemente, mas se mantém num patamar alto. E eu acho que também é inegável que a retórica de Bolsonaro e de parte importante dos seus apoiadores é extremamente belicosa e, muitas vezes, abertamente saudosista do regime militar. Nesse contexto, considerando toda a sua trajetória importante no contexto da ditadura, como alguém que foi preso e exilado pelo regime, você acha, em primeiro lugar, que a sociedade tem se colocado com uma voz firme e devida contra os arrobos e o discurso saudosista da ditadura? E uma segunda pergunta: o que é que as novas gerações que não viveram a ditadura precisam saber sobre a ditadura brasileira? Eu vou tentar seguir o teu raciocínio e responder a todas as questões que você colocou ao longo do raciocínio. A primeira delas é a popularidade do Bolsonaro. A popularidade dele apresenta uma queda, evidentemente que não é uma queda grande ainda. Parte do que o mantém, também em termos de popularidade, é o reflexo da política que ele desenvolveu, pressionado pelo Congresso, uma política do passado recente que era da ajuda emergencial. Então, essa ajuda emergencial manteve um pouco o nível de popularidade dele numa área onde ele não era tão popular. Com o tempo, isso já passou e ele vai entrar agora, com a ajuda do Congresso também, num outro tipo de ajuda emergencial muito mais, eu digo, muito mais branda, né? Muito mais débil. Então, muito possivelmente, ele não vai conseguir restabelecer a popularidade dele conquistada com aquela ajuda emergencial no mesmo nível de antes. O outro aspecto que me parece interessante é que a fala do Bolsonaro contra o lockdown, contra as restrições, a favor do trabalho, a favor de ignorar a existência do vírus, é uma fala que encontra eco num setor da população que, primeiro, não quer, eu já tenho escrito muito sobre isso, os brasileiros são muito indivíduos, mas poucos cidadãos, entende? Eles não querem se submeter a uma situação coletiva, a uma imposição coletiva. Eles querem viver a própria vida em liberdade. Então, como o vírus é invisível, grande parte da população que não tem conhecimento, que não lê, que não quer saber disso, quer apenas viver e acha que não vai ficar se preocupando com um vírus que eles não estão vendo. Eu digo isso com alguma memória, porque eu me lembro de Chernobyl, como houve aquele desastre nuclear. Muita gente na Europa ocidental mesmo não acreditava que a radioatividade poderia atingir a produção do leite, a plantação, porque tanto a radioatividade como o vírus são invisíveis. E as pessoas tendem a não acreditar naquilo que não veio. Então, acho que o Bolsonaro tem uma certa popularidade nessa história. Vamos trabalhar, vamos ignorar essa doença, vamos enfrentar como macho, não é? As pessoas morrem mesmo, e os velhos morrem porque morre velho em toda parte do mundo e tal. Então, eu acho que essa política dele é uma política voltada para fortalecer nas pessoas a abnegação.
Primeiro, ele próprio negou, como presidente da República, a importância do vírus, que era uma gripezinha, né? Quando começaram a morrer as pessoas, eles duvidaram da morte das pessoas. Eles acharam que estava havendo algum tipo de alteração dos dados, algum tipo de trapaça nos dados. Quando começaram as pessoas a serem enterradas, eles começaram a duvidar que houvesse gente dentro dos caixões. Então, esse processo de negação é um processo muito forte que eles vão seguir com ele ao longo do tempo. A própria vacina foi objeto dessa visão negativa, com vários fake news, com várias suposições que a vacina pudesse ser problemática. Então, a popularidade dele é muito baseada nessa massa de manobra, entende? Agora, quanto à possibilidade de um golpe, a possibilidade de... Eu acho que, se você examinar as condições, né, digamos, você que não viveu em 64, e muito possivelmente todas as pessoas que estão nos acompanhando não viveram em 64, as circunstâncias históricas são muito diferentes. 64 era, de uma certa maneira, envolvido por um clima internacional muito intenso e muito decisivo, um clima internacional em torno da Guerra Fria. A Guerra Fria pautava todas as decisões da política internacional, pautava todas as grandes decisões e debates políticos. Era um elemento que envolvia todos os outros com uma força muito grande. E dentro da Guerra Fria, evidentemente, havia um medo muito grande por parte da direita de que se chegar ao comunismo. Hoje, quando nós olhamos a história tal como ela é, o comunismo, em muitos países, fracassou. Ele já é uma experiência fracassada, política, socialmente fracassada. Ele sobrevive em alguns países como a China, mas sobrevive como um governo autoritário. Já é praticamente um capitalismo funcionando ali como um governo autoritário do Partido Comunista. Então, o comunismo não tem mais essa sedução que ele tinha no passado em relação à juventude, embora uma certa juventude que se empolga e não analisa as circunstâncias atuais pode até se empolgar, isso é possível também, mas não é aquele envolvimento coletivo que havia toda a juventude consciente voltada para essa questão. Então, os elementos da Guerra Fria, embora exista o anticomunismo, o medo do comunismo, a propaganda do comunismo, os perigos não são os mesmos, sentidos da mesma forma. Então, esse é um fator importante. O outro fator importante é que, do período ditatorial para cá, nós tivemos um longo período também de quase 30 anos, um pouco mais de 30 anos, de redemocratização. E, nesse período, houve transformações nas Forças Armadas que procuraram, de uma certa maneira, se aproximar de um modelo de país democrático. Muitos dos quadros novos não tiveram a mesma formação que aqueles oficiais do passado, embora exista muita gente também que possa ter essa. Então, a outra questão que é importante a gente examinar quando vê a situação de 64 é a conjuntura internacional. Na conjuntura internacional da Guerra Fria, era compreensível e aceitável para os americanos, por exemplo, uma ditadura militar, porque ela era, de uma certa maneira, a guardiã contra o comunismo. Por mais que eles não aceitassem uma ditadura, eles preferiam uma ditadura militar do que o comunismo. Então, essas circunstâncias internacionais mudaram muito. Hoje, a intolerância em relação a regimes autoritários é muito maior do que naquele período. E um país como o Brasil, que a partir daquele período mesmo, começou a se internacionalizar progressivamente, hoje depende dessas trocas com o mundo, depende de colocar os seus produtos no mundo e de comprar muitas coisas do mundo, depende desse intercâmbio em vários níveis, cultural, político,
Quer dizer, o país não poderia tranquilamente entrar numa ditadura qualquer, porque ele seria isolado mais ainda no contexto internacional. Digo mais ainda porque hoje já é muito isolado pela política do Bolsonaro, política ambiental, política sanitária e até a política em relação à corrupção. Portanto, eu acho que as circunstâncias de 64, embora sempre o Bolsonaro goste muito de voltar a 64, de falar de 64, ou de ameaçar com 64, às vezes ameaçando com 68, porque 68 foi um golpe dentro do golpe, foi um recrudescimento do golpe militar de 64. Então, de vez em quando, o filho do Bolsonaro faz um elogio ao AI-5, que aconteceu em 13 de dezembro de 68, mas esses elogios, essas manifestações de apoio a um regime militar, elas, quando expressas na sociedade, elas são quase que unanimemente rejeitadas. Existe, evidentemente, uma pequena faixa de pessoas que são capazes de defender uma ditadura militar e preferem uma ditadura militar. Mas eu acho que, do ponto de vista numérico, do ponto de vista social, elas têm uma importância menor do que a grande massa que aceita a democracia. Agora, o senhor falou sobre uma parcela de jovens que às vezes se iludem por sonhos antigos que não fazem mais sentido, como o socialismo. A gente tem visto até uma coisa estranha para mim, que eu acho que não tinha visto na minha adolescência neo-stalinistas aparecerem na mídia, por exemplo. A gente viu isso recentemente, alçado por Caetano Veloso, um grande ícone da música, trouxe à imprensa, à grande imprensa, uma figura exótica nesses termos. Se não há o risco hoje da Guerra Fria, nem tão acentuado de uma ditadura militar e muito menos um risco comunista, a pergunta que eu trago com o contexto de redes sociais há um risco de aumento do extremismo na sociedade em função das crises e das frustrações, criarem um ambiente onde não é possível dialogar, há o risco da democracia brasileira tomada pelo ódio e pelo extremismo, não ser capaz de dialogar e construir consensos mínimos? Na medida que a crise se acentua, evidentemente que posições mais radicais acabam se fortalecendo. Além do mais, as plataformas atuais de discussão facilitam isso. A internet facilita um pouco o discurso radical, porque, em primeiro lugar, porque as pessoas não têm necessidade de se aprofundar muito no exame de um tema. Elas emitem julgamento todo o tempo, às vezes sem chegar a estudar exatamente aquilo que elas estão condenando ou aceitando. Então, esse veículo, quer dizer, essa nova plataforma na qual nós nos movemos, ela pode favorecer a esse tipo de radicalização também. Mas a verdade é a seguinte, que sempre existiu e sempre existirá também muita gente que não tem essas posições políticas. A tendência dos extremos é uma tendência pelas características mesmo, pela radicalidade, é uma característica mais minoritária. Então, evidentemente que no caso brasileiro você tem em determinado momento um populista de esquerda vem e conquista as massas, depois vem um populista de direita e conquista as massas, mas essa conquista deles é uma conquista que me parece muito em torno de uma aquiescência para que eles exerçam o poder, um voto para que eles exerçam o poder, mas nunca é um acompanhamento maciço da radicalização. Você não vê a radicalização nas massas brasileiras, você não vê a grande radicalização no povo brasileiro, você vê a radicalização mais nos grupos de vanguarda. Então, eu acho que a experiência histórica
vai ser é uma experiência importante para julgar, entende? Eu tenho a impressão também, eu estava refletindo um pouco sobre isso, e refletindo assim num outro campo muito distante. Por que que os holandeses não conseguiram catequizar os holandeses protestantes? E por que que os católicos conseguiram catequizar mais facilmente? Então, a resposta está que tinha um discurso mais racional, mais sério, e o outro tinha um discurso mais emocional, mais ritualesco, mais animado, entende? Então, quando você transplanta isso para o campo político, você pode se perguntar por que que o radicalismo de esquerda atrai tanto e por que que recentemente o radicalismo de direita atrai também. É porque eles têm também uma linguagem voltada para as emoções, para as expectativas das pessoas, para os sonhos das pessoas. E o discurso racional do centro é um discurso que se destina muito mais à razão. Ele é muito mais frio. Então, a gente teria que encontrar um oxímoro, uma coisa assim. Se quiser dizer, um centrista radical, ou alguma coisa, um centrista que conseguisse falar aquelas coisas que ele pretende falar, que não são necessariamente de extrema esquerda nem de direita, mas que tivesse também um apelo emocional e uma carga de esperança que aquelas pessoas colocam, entende? Hein? Gabeira, a gente tem visto se aproximar no horizonte a eleição de 2022, como essa notícia da anulação do processo, da condenação do ex-presidente Lula, e muita gente já dá como quase uma tendência inexorável se não surgir um centro radical que seja capaz de emocionar a parcela da sociedade, um segundo turno repetindo 2018, com PT e Bolsonaro tendo como candidato do PT o ex-presidente Lula. O senhor foi filiado ao PT, depois foi um dos primeiros dissidentes do petismo quando o PT chegou ao poder, chegou até a ser alvo de ataques da militância petista recentemente, com a tese surrealista de que o senhor, de alguma forma, seria corresponsável pela ascensão do bolsonarismo ao poder. Tudo isso eu trago à tona para perguntar algo que o PT precise aprender, alguma lição para o futuro que o PT precisa assimilar sobre a experiência petista e o papel que o PT exerceu na política brasileira, para que a gente chegasse onde a gente está hoje? O PT costuma me atacar muito por vários caminhos, né? Mas eu não tenho nada contra eles especificamente, mas também não me sinto muito à vontade de ficar sugerindo coisas para que eles façam ou não façam, mesmo porque eles são muito autossuficientes, jamais aceitariam outras oposições. A única coisa que eu sempre falei é que é preciso fazer uma autocrítica, que não é possível você achar que vai desmentir a existência de um processo de corrupção oceânico e convencer as pessoas que esse processo de corrupção oceânico foi uma invenção e que os bilhões e bilhões de dinheiro desviados não existem. Foi tudo uma ficção e que é preciso olhar para frente e corrigir esse erro de apreciação da realidade. Eu acho que não. Eu acho que vai ser difícil, né? Também, em certos momentos, eu acho que existem várias coisas na política de esquerda que, quando não são bem conduzidas, levam ao fortalecimento do adversário. Então, eu sempre falei sobre isso. Eu me sinto, de uma certa forma, responsável pela política de respeito aos homossexuais, pela política de fortalecimento do movimento negro, pela política de fortalecimento das mulheres. Mas eu acredito que todas essas políticas identitárias
que foram, de uma certa maneira, muito estimuladas, no meu caso, no Brasil, pela minha atuação também. Eu estou mencionando a minha atuação para dizer, eu acho que elas precisam ser avaliadas com uma certa calma, entende? Certo cuidado. Uma coisa é a política identitária na voz, na luta e na prática dos grupos que a defendem. Outra coisa é essa política identitária no seio de um governo. Um movimento é um movimento com as suas reivindicações e tal. O governo não é a soma de movimentos só. Ele tem que avaliar a situação, as grandes mediações nacionais e realizar essas reivindicações de acordo com essa análise conjunta. Então, é essa questão uma questão para se pensar. Não questionando a validade das lutas identitárias, mas exatamente examinando a possibilidade de alguns dos seus excessos e de como alguns desses excessos fortalecem a lenda conservadora. Muito bom. O professor Celso Laffer costuma fazer uma categorização entre micropolítica e macropolítica. A micropolítica seria uma política baseada em setores específicos da sociedade, como as pautas identitárias, mas também baseada em interesses muito corporativos, como, por exemplo, a bancada da bala, a bancada do boi, até a bancada do futebol, que existiu por muito tempo. E a macropolítica seria a política que está preocupada com os grandes temas e com as articulações nacionais, de políticas públicas e aquilo que realmente importa. O senhor, durante sua jornada no Congresso, sempre foi um chamado deputado de opinião, o que automaticamente o coloca um pouco nesse lugar da macropolítica e pressupõe a existência de deputados que não são de opinião, que são esses outros deputados setoriais. O que eu acho que, por excelência, são aqueles deputados que a gente costuma classificar como os deputados do centrão, né? Que estão quase às vezes como vereadores federais, que têm como grande preocupação conseguir recursos para a sua cidade ou para a sua região. O senhor protagonizou, quando deputado, um antagonismo grande com a figura de Severino Cavalcante, que foi um deputado federal pernambucano que foi alçado por uma circunstância muito específica à presidência da Câmara dos Deputados, e ele era tido como um representante não apenas do centrão, mas do baixo clero do centrão, né? Alguém que estava muito distante dos grandes temas. Hoje, a gente tem na presidência um colega de localização no Congresso do Severino Cavalcante, que é o presidente Jair Bolsonaro. Essa construção toda é para perguntar o seguinte: o que houve com a política brasileira? É impressão minha ou talvez aquela eleição de Severino Cavalcante tenha sido o marco que alçou o baixo clero a um protagonismo maior na política brasileira, ou sempre foi assim e isso só ficou mais explícito? Em outras palavras, como lidar com essas demandas, esse tipo de atuação que é específico do centrão, específico desse tipo de política muito setorizada e pouco afeita aos grandes temas nacionais? Olha, no caso do Bolsonaro, eu acho que ele não ficou tão preso a temas muito localizados, mas ele procurou dar aos temas nacionais a dimensão mais pedestre e mais conservadora e mais, por exemplo, a política de segurança pública. Não havia no Brasil e não há grandes reflexões sobre uma política de segurança pública nos governos. Havia até uma certa distância, talvez um snobismo em relação a uma política de segurança pública. Não era considerado algo nobre você formular sobre
que a polícia vai fazer, como ela deve ser treinada, quais são os seus... Enfim, o Bolsonaro entrou nesse campo não para apresentar uma política que pudesse realmente conseguir resultados em redução da violência, resultados em integração de setores marginalizados, resultado em melhoria de condições de cadeia e tudo isso. Ele procurou entrar aí no sentido de fortalecer as soluções mais primárias e mais brutais possíveis, mas que estavam ao alcance, às vezes, da imaginação do homem comum. Por exemplo, você pode formular uma polícia que, através de um processo de inteligência, ela desvende os crimes e prenda um número grande de pessoas envolvidas. Mas você pode dizer que a polícia tem que matar, porque quanto mais bandido morto, é melhor. E isso, para a pessoa que tem uma visão mais simples da situação, às vezes satisfaz. O que está faltando é matar essas pessoas. Você pode dizer assim, nos presídios eles vivem mal e tal. Então vamos matar também uma parte, entende? Criar condições para que morram uma parte, entende? Quer dizer, a polícia precisa estar mais livre para matar, quando, na verdade, se você pensar bem numa política de segurança, ela precisa estar mais livre para pensar, para investigar, para se dotar de métodos científicos. O Bolsonaro aproveitou um tema, uma inquietação nacional e procurou exatamente se relacionar com aquilo que há de mais vingativo e de mais primário nas pessoas. Da mesma maneira, ele foi buscando os temas. Ele, em relação aos homossexuais, o que ele procurou? Ele procurou se ligar a toda estranheza e discriminação que existe. Eu sou aquele que não gosta de gays. Eu sou aquele que, se meu filho nascer, eu preferia morrer, que ele morresse, que não nascer gay. E isso pode encontrar em muitas pessoas ainda uma certa correspondência mental, né? Então, ele foi buscando em todos os temas aquilo que ele achava que era mais, ou que ele parecia também para ele, o que achava mais borbulhante, mais evidente na mente popular, entende? E, com isso, quer dizer, para isso, nesse sentido, ele não era só um deputado do baixo clero. Ele teve alguma habilidade de pensar todos os males, defeitos e preconceitos da opinião pública brasileira e dos brasileiros e procurar se conectar com elas e, simultaneamente, fazer um discurso de violento e, simultaneamente, também fazer um discurso de respeito à tradição, de religiosidade, de respeito de associação com os evangélicos, entende? É uma política que nem todo, talvez instintivamente, um deputado do baixo clero fizesse, mas o Bolsonaro teve alguma habilidade em unir todas essas peças. E tem uma personalidade que não é todo também deputado do Centrão que tem. Ele se destaca mais no sentido de que é uma personalidade e uma linguagem mais facilmente inteligível. Essa questão também é muito importante. Quando eu te falei agora do populismo de esquerda e do populismo de direita, mas a verdade é que há homens também, há pessoas que falam melhor com seus públicos. O Lula fala muito bem com o povo pobre. O Bolsonaro fala muito bem com o seu povo que ele acha que vai apoiá-lo. Ambos têm uma linguagem facilmente compreensível por ele, entende? Sendo que, no caso do Bolsonaro, houve também uma ajuda muito forte, através da internet, de vários formadores de opinião que utilizavam mecanismos de fake news, de distorção da realidade permanente, para manter as pessoas iludidas. Você vê que até hoje morre um policial na Bahia, em determinadas circunstâncias, eles tentam utilizar a morte desse policial na Bahia como um instrumento na luta deles contra as restrições na política do Covid-19. Então, é um processo permanente de formulação
e de tentativa de aproximação através dessas fake news e através da utilização dos sentimentos que eles acham mais à flor da pele na população brasileira. Gabeira, diante disso, como você já falou que a gente precisa construir um centro radical, um centro que seja capaz de se comunicar com a emoção das pessoas. Mas talvez seja, enfim, mais complicado, mais complexo criar um discurso que, ao mesmo tempo, articule questões mais complexas, uma visão mais complexa da sociedade com uma emoção que se conecte tão profundamente com as pessoas, ainda mais num contexto em que a gente tem uma deficiência de educação tão grande entre as pessoas e que agora, com a pandemia, ao que tudo indica, a gente vai ter prejuízos educacionais até mais duradouros do que, enfim, qualquer pessoa desejaria. O que eu quero perguntar é quais são os elementos para a construção desse centro radical? Quais são os valores que esse centro radical precisa despertar na população brasileira para se comunicar de forma efetiva com um número expressivo de brasileiros? Olha, quando a gente olha para trás no Brasil, você vê que houve campanhas políticas que arrebataram o país, cada uma pelas suas condições. O Juscelino Kubitschek lançou um slogan de 50 anos em 5. Ele transmitiu um otimismo com o país, um potencial de crescimento, uma capacidade do país, uma autoestima que o país aceitou e bancou. Da mesma maneira, o Fernando Henrique, quando se elegeu pela primeira vez, ele se elegeu fortalecido pelo Plano Real. E que o Plano Real transmitiu era, de novo, uma autoestima, uma sensação de que o Brasil tinha condições de resolver os seus problemas econômicos, sobretudo a inflação, e voltar a crescer de uma forma tranquila. Então, eu acho que é preciso encontrar, em cada momento histórico, aquela mensagem real de esperança que seja, de uma certa maneira, aceita e compartilhada pela população. Entende? Sem isso, as coisas ficam muito difíceis. Então, eu acho que essa mensagem de esperança real, ela também não nasce pura e simplesmente de uma invenção. Não é um processo de publicitários sentarem na mesa e falarem qual vai ser o nosso slogan e como é que a gente vai sair dessa com o slogan. Eu acho que é uma análise da realidade brasileira, uma análise mais profunda da realidade brasileira e um programa de governo, ainda que seja um esqueleto de programa de governo, do qual você possa tirar algumas lutas e transformar essas lutas em alguns temas, transformar alguns sistemas em algumas frases, algumas palavras e tecer esse manto de esperança, entende? Eu acho que é por aí. Porque, fora disso, as pessoas não votam em ninguém, nunca, elas votam com alguma esperança. Não é? Eu acredito que tenham votado no Bolsonaro até com uma esperança de que a corrupção acabasse. Entende? Ele tentou dar essa impressão de que a corrupção acabaria. Mas isso também todo governo recente que eu conheço no Brasil dá essa impressão. Eu me lembro, por exemplo, que o Collor dava essa impressão. O Collor surgiu no cenário como caçador de marajás. Ele dava essa impressão de que ele poderia resolver o problema. O Lula se fortaleceu muito com a tese de a ética na política. E o Bolsonaro vamos acabar com a repressão e tal, inclusive trazendo o Moro mais tarde. Agora, esse fator, eu acho que é um fator que, historicamente, teve um peso, tem um peso às vezes, mas o peso maior que define uma eleição não é o peso da correção e da vingança. O peso maior que define uma eleição, no meu entender, é a esperança no futuro, entende? A esperança de dias melhores e tal. O que é que são dias melhores para o Brasil? Que sonho possível? Eu tenho falado muito sobre isso, né? Aí você a essa altura da noite, você quase que me pede também para
apresentar um programa, né? Mas a minha tese é a mais simples. Talvez eu não seja nem, não sei se eu poderia transformar em algo popular, mas acho que você vai entender bem. Eu acho que o Brasil é uma potência ambiental e que nunca houve na história da humanidade uma abertura tão grande em termos de capitais e governo para o investimento em sustentabilidade e preservação do meio ambiente. E que o Brasil poderia crescer no mundo, abrir empregos, melhorar suas condições através da exploração racional dos seus recursos naturais, entende? Utilizando essa disponibilidade de capitais que existe no mundo e também o interesse de governo. Você vê que hoje a questão ambiental é também a questão mais importante na agenda do governo americano. Só que a nossa agenda, a questão ambiental seria maior, a maior também, mas com outro enfoque, né? Um enfoque de procurar utilizar essas grandes energias internacionais para que o Brasil pudesse deslanchar. Maravilha. Gabeira, super obrigado por essa entrevista. Obrigado a vocês. Dá um abraço em todos aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque a gente sempre traz conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.